Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma correção sobre a história de Enoque, do último vídeo que eu enviei. Enoque era foi um homem que andava com Deus, personagem bíblica bastante peculiar, viveu 365 anos e ele foi levado aos céus, elevado aos céus. A Bíblia diz trasladado. A Bíblia não diz que alguém viu quando ele foi trasladado, mas Deus permitiu que alguém soubesse que ele foi levado ao céu, porque depois aquilo ficou escrito. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, a mesma personagem lá do Êxodo, não é? Que Deus usou para levar o povo pelo deserto até a terra prometida. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como Pentateuco, Penta 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e também escreveu o livro de Jó. Então está lá escrito, Enoque viveu, não é? Vivia e depois já não era mais. Então foi levado para o céu com seus 365 anos, que foi a quantidade de tempo que ele viveu. O comentário que eu fiz foi que Sete aprendeu com seus avós. Sete, mais um filho de Adão e Eva, não teve avós. Por quê? Adão e Eva foram feitos por Deus, então eles não tiveram pais. Adão e Eva foram pais de Sete, mas Sete não teve avós. Mas 7 gerações depois nasceu Enoque. Então Enoque é o 7º depois de Adão. Este sim teve avós. E Adão viveu tanto tempo que ele teve bis netos. Então 6 gerações ele conheceu, porque ele viveu muitos anos, como eu falei no vídeo anterior. Então a correção que eu quero fazer é: Sete não aprendeu nada com seus avós, porque ele não teve avós. Teve papai, mamãe, Adão e Eva. Avós não, Enoque teve, né? E Enoque aprendeu sim com seus avós, com seus antepassados, porque era assim que era feito antigamente, passado de geração em geração, até que a Bíblia foi escrita, até que encontraram os manuscritos, e ele foi copiado e depois foi traduzido. Eu posso depois falar sobre a Bíblia, como é que ela foi separada, como é que ela foi montada. Depois eu posso falar sobre isso também. Antes eu quero terminar essa série de lições sobre Gênesis. E tem mais uma lição sobre Gênesis. E a outra coisa que eu quero corrigir é que eu disse o versículo da maneira errada. Esse versículo está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Está assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E eu disse porque todos morreram. Não, todos pecaram. Por um homem entrou o pecado, por um homem saiu o pecado. O pecado entrou através de Adão, mas o pecado saiu através de Jesus, porque ele prometeu para Eva que haveria de vir um Salvador para ela não viver para sempre no seu pecado. Então hoje, nós, além de não precisarmos mais fazer sacrifício, porque o sacrifício antigamente era imperfeito, por isso tinha que ser feito vez após vez. Muitos animaizinhos morreram porque era um sacrifício imperfeito, mas a carta aos Hebreus diz muito sobre isso. Vindo Jesus, ele fez o sacrifício perfeito, uma vez por todas, um único sacrifício. E esse sacrifício de Jesus foi agradável a Deus, porque Jesus era santo. Jesus é santo, nunca pecou. Então ele podia tomar o nosso lugar na cruz. Ele podia levar o nosso pecado, pagar a nossa dívida impagável, porque Adão e Eva desobedeceram a Deus e deixou uma dívida impagável. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, seu grande amor, ele enviou o seu Filho, deu o seu Filho ao mundo, para que nós um dia pudéssemos viver com Deus para sempre no céu. Então são essas correções que eu quero fazer. Sete não teve avós, e o final do versículo 12 do capítulo 5 de Romanos não é morreram, todos pecaram. E Deus disse para Adão: quando vocês comerem, vocês vão morrer. Mas não é cair morto porque a fruta era envenenada, não. Era morrer espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? Ficar afastado de Deus, não é? Eles não iam mais ter aquele contato gostoso com Deus todos os dias, não iam mais ter. Eles foram banidos do jardim do Éden e ficaram longe de Deus, mas Deus mandou o Salvador, e Jesus nos aproxima novamente de Deus como uma ponte que nos leva de um lugar para o outro. Jesus, ele é esta ponte que nos leva de volta para Deus, porque Deus assim quis. Deus quis
que isso acontecesse, para que nós nos aproximássemos dele novamente e tivéssemos direito de ir no céu um dia, para ficar bem perto dele, como era o objetivo de Deus desde o princípio. Ele queria o homem bem perto dele. Então a morte que aconteceu quando Adão e Eva desobedeceram foi a morte espiritual. E todo aquele que não foi encontrado, seu nome escrito no livro da vida, também vai passar a eternidade longe de Deus. E há de ser muito triste passar a eternidade longe de Deus. Então, é preciso agora mesmo, falar com Deus. Eu reconheço que sou pecador, preciso do teu perdão. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu vou ler a tua palavra, eu vou falar contigo em oração. E um dia eu quero morar no céu contigo, e eu quero viver de maneira que te agrada, porque eu quero te conhecer também. E a partir daí, andarmos na presença de Deus como Enoque andou na presença de Deus. Foi trasladado, foi super diferente, porque ele não morreu, não é? Mas num dia, quando nós morrermos aqui, nós estaremos para sempre com o Senhor, porque Jesus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, dando a nós a vitória sobre a morte. Não precisamos ficar mortos para sempre, não precisamos ficar longe de Deus para sempre. Então essa é a explicação do erro que eu na minha fala do vídeo anterior. Bom domingo para vocês, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.